Na Itália atuam também o pastor Fabiano e Anne Nicodemo. O casal está 9 anos no país e realizou seu primeiro ministério em Nápoles, onde organizou uma igreja. Hoje o casal dirige uma igreja na cidade de Cesena, no norte do país, que está em crescimento. Além das visitas e estudos, o esporte será uma das ferramentas utilizadas para firmar relacionamentos. Cesena é uma cidade industrializada, um ponto de referência para os italianos do sul, os estrangeiros, pessoas de todas as nações que vêm em busca de melhores condições de vida. Uma região com 800 mil habitantes. E em toda esta região, nós não temos mais do que praticamente 12 igrejas. Existe uma igreja aqui próximo, que ela existe já há 40 anos. Ela ainda não tem um local próprio, eles continuam pagando aluguel do próprio salão ou templo da igreja e não tem um pastor italiano. Enfim, os irmãos verem que é realmente carente, é realmente um grande desafio. Existem outros 2 grupos evangélicos aqui nesta cidade, mas somando todos, nós não temos talvez 100 crentes na cidade de Cesena. Os conflitos que marcam a história da cidade criaram uma grande barreira entre a igreja e o povo. Um deles foi o assassinato em massa ocorrido em 1377, quando o Papa Gregório XI mandou queimar toda a cidade porque as pessoas não concordavam com suas leis. E mesmo depois de séculos, a hostilidade permaneceu. Então imagine que, passando os anos, mas esta mentalidade contra a igreja ou contra a instituição permaneceu na cultura, faz parte da cultura. Existe um prato que é muito conhecido aqui na região, se chama strozza prete, que significa em português enforcar o padre. Isso para mostrar que não existe muito amor, digamos assim, pelos líderes ou pela instituição. Pela fé, sim. Os irmãos percebem que existem igrejas cheias, as pessoas têm sede, mas elas não gostam talvez daquilo ou de quem estão falando. Dos 35 mil municípios italianos, apenas 1.500 têm um grupo de estudo bíblico, uma pequena igreja evangélica ou um testemunho na cidade. As igrejas são fechadas, sem visão de evangelização, sem iniciativa de ir até onde se encontra o pecador. A população muçulmana passa de 1.300.000 pessoas e já é o segundo maior grupo religioso na Itália. O terceiro maior grupo são os Testemunhas de Jeová. Os irmãos percebem que tem um vazio muito grande. Por exemplo, as igrejas, na sua grande maioria, ela tem apenas 45 membros. E, no geral, essas igrejas têm em torno de 2 batismos por ano apenas. Já se pensássemos em número de pastores, existe apenas um pastor para cada 380 mil habitantes. É um país realmente carente do Evangelho, muito mais do que nós podemos pensar e imaginar aí no nosso Brasil. Mesmo porque muitas vezes eu acredito que nós temos aquela ideia de que missões está relacionado à miséria, e talvez a miséria material. Então nós podemos pensar em países onde não existem infraestrutura, onde não existem onde não existem escolas, onde não existem outros recursos. Mas na Itália, existindo esses recursos, o que nós vemos na verdade é uma grande miséria espiritual. O ocultismo é muito difundido no país. Estima-se que haja 100.000 bruxos trabalhando de tempo integral, 3 vezes mais que o número de sacerdotes católicos. O satanismo é forte na região, e Turim é um dos centros dessa atividade. Segundo Patrick Johnston, os satanistas oram para a remoção de todos os missionários evangélicos do país. Infelizmente, a opressão é muito forte aqui neste país. Basta imaginar que Torino, uma das maiores cidades da Itália, daquela cidade existem ramificações por todo o país, de norte a sul, até a Calábria, até a própria Sicília, onde pessoas elas se envolvem com o próprio satanismo.
magia negra, pessoas que se envolvem e muitas vezes em ritos sexuais, se envolvem em ritos de sangue, se envolvem em sacrifício até mesmo humano, ao ponto algumas vezes de serem sacrificadas crianças, jovens, adultos, não importa, eles fazem tudo isso porque foram entregues nas mãos do adversário. Nos jornais é muito comum, exatamente ontem, aqui próximo à nossa cidade de Cesena, a 18 quilômetros, esse senhor Trípoli, ele foi encontrado, a polícia o prendeu, porque ele, justamente um sacerdote da igreja de Satã, ele decapitou a sua própria mulher, que também era uma sacerdotesa da igreja de Satanás, aqui na Itália. Eles que já de muitos anos tinham esse envolvimento. A mulher, à sua vez, ela queria sair daquela vida, de toda aquela opressão. Mas ele, sabendo, então, ele decapitou a própria mulher, fugiu e a polícia o encontrou. Este não é um caso aleatório, ou seja, existem, infelizmente, quase que todo mês casos desse tipo. Também no sul, um homem, ele assassinou toda a sua família porque tinha consagrado aquela sua família a Satanás. Ele matou a família e depois ele sozinho enterrou todos os corpos. Para você ver, meu querido irmão, irmã, irmãos aí das nossas igrejas no Brasil, esse país é um país de deserto espiritual. É um país que está longe da verdade de Deus. Existe uma religiosidade, mas essa religiosidade é falsa. Essa religiosidade é um peso que oprime o coração das pessoas. O país que dita moda, exporta carros, espalha sua música e sua arte ao Ocidente, está perecendo porque muitos ali ainda não conhecem o verdadeiro Senhor Jesus. Quando eu passo por tantas cidades, seja da nossa província, de Forlì e Cesena, ou até mesmo de tantos outros lugares, esse grande desafio que é a Itália, meus irmãos, você não vai encontrar em muitos casos igrejas evangélicas. Você pode procurar, é como se fosse uma agulha no palheiro, você vai ter muito trabalho e talvez você não vai encontrar. Então esse é um dos motivos que nós sofremos aqui na Itália. Pessoas que não têm visão, pessoas que não querem trabalhar juntas. E por isso, muitas vezes, pela falta de consciência missionária, pela falta de evangelização, as pessoas não vão buscar os pecadores para levá-los até os pés do Senhor Jesus. Pensando um pouco em ser missionária na Europa, pode ser que tantas pessoas pensam que é um mar de rosas, mas não é assim tão fácil. A gente passa por várias dificuldades. Você pode pensar, não financeiras, porque é um país rico, a gente tem tudo. Mas a gente sente dificuldades em trabalhar, no sentido que a gente sente muita opressão, que é um campo difícil. Que Deus possa continuar abrindo as portas, colocando tudo aquilo que a gente tem semeado, trabalhado, que o Senhor possa dar frutos. Porque tantas vezes que a gente trabalha e os frutos não são fáceis de ver. Mas a gente sabe que a gente colocando na mão de Deus, Ele vai dar os frutos. Que os irmãos possam estar orando pelas mulheres italianas, que elas possam ter o compromisso de caminhar nos caminhos do Senhor. Porque às vezes se dedicam tanto ao trabalho, ao ganhar dinheiro, ao lazer, e deixam um pouco Deus de lado, que essa realidade possa mudar. Stringimi, oh Signore, e non lasciarmi mi dono a te, Gesù, a te che vero amico sei, non la cerco più. Pois assim nos ordenou o Senhor.
eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra.